E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente continua os vídeos de primeiras impressões da temporada e hoje a gente fala de um anime que é um remake e vem aí pra trazer uma boa nostalgia pro pessoal que tem perto ou mais de seus 30 anos de idade. Hoje a gente vai falar de Dragon Quest Dai no Daibouken ou Dragon Quest The Adventures of Dai, que ele é um remake de uma série que a gente já teve exibida aqui no Brasil lá nos anos 90, que era Fly, o Pequeno Guerreiro, e ela é baseada em um jogo de RPG, Dragon Quest, que foi bastante popular lá no Japão. A história toda é inspirada nessa obra e eles conseguiram criar uma história que traz aí os seus moldes dos animes de aventura e ação lá dos anos 90. Eles conseguem aproveitar bastante disso, bastante dessa essência, sem deixar de lado muito da maestria que a gente vem vendo nos dias de hoje da produção de animes. A história que introduz o universo de Dragon Quest é de que o Lorde Demônio Hadlar, ele foi derrotado por um homem que ficou conhecido como o Herói. Este homem salvou as pessoas, salvou a humanidade e tirou do domínio, sobre o controle do Lorde Demônio, vários monstros que passaram a viver em uma ilha isolada de forma pacífica, apenas monstros. Mas um humano vive lá com eles, hoje é um jovem, uma criança que foi criada por um desses monstros como se fosse avô dele e que sonha em se tornar um herói depois que escutou todas essas histórias sobre como o herói salvou os monstros, salvou a humanidade do Lorde Demônio. No primeiro episódio a gente vai ver toda a inocência do Dai, o nosso protagonista, essa criança que sonha em se tornar um grande herói, como a inocência dela violada nesse primeiro episódio acaba levando ele a grandes problemas. Afinal, alguns aspirantes a heróis querem entrar na ilha deles e buscar um monstro, um slime dourado que aparentemente é super raro, e eles querem conseguir dinheiro com isso e também um título de prestígio na realeza. A questão é que esse slime dourado é o Gome-chan, que é um dos melhores amigos do Dai, e eles vão acabar usando toda essa inocência do Dai para ir atrás desse slime, e depois de uma briga com vários monstros da ilha, eles conseguem levar o slime embora. Só que o Dai, ele não deixa isso barato, e ele, com a ajuda dos monstros da ilha que ainda conseguem lutar e de alguns apetrechos mágicos que ele ganha do avô dele e que aparentemente pertenciam ao Lorde Demônio, ele vai então para salvar o seu amigo. E lá a gente tem aí uma luta aos moldes das aventuras mais clássicas de RPG, heróis com espada, magos, monstros, lutando em um navio, até que o Dai, graças à ajuda de criaturas muito poderosas, ele acaba vencendo essa luta, salvando seus amigos e ele recebendo então um título de prestígio do rei como o futuro herói. E esses heróis, que por mais que sejam só personagens clássicos de uma aventura de ação como essa, a gente sabe que eles são a personificação do que a gente vê em diversas obras do gênero, onde heróis e guerreiros, deixam de lado todas as suas virtudes e aquilo que esses grandes nomes trazem com eles, pensando sempre no seu bem próprio e de forma gananciosa, sabe? O clássico herói que deixa de lado tudo aquilo que um herói deveria lutar para proteger, ou todos os ensinamentos que eles têm, tudo pensando em conseguir mais dinheiro ou conseguir fama. Eles são um clássico desse tipo de personagem e isso causa muitos problemas na ilha, só que graças ao Dai e a ajuda dos amigos monstros dele, tudo fica bem no final, e a gente tem um final onde o Dai sai aí como o grande futuro herói, e a gente também tem um time skip no final do episódio, onde novos personagens surgem, cheio de mistérios e a proposta de uma nova aventura começando. Mas esse primeiro episódio, ele vem introduzindo bem o universo em que a gente tá prestes a embarcar, as aventuras do Dai e os seus amigos monstros. Ele consegue trazer de forma bastante saudável, nada apressada, essa história pra gente. A história que traz a gente onde o anime começa, ela é contada de uma forma bastante rasa, mas isso é bastante comum nesses jogos de RPG. Lembrando que Dragon Quest é baseado em um jogo de RPG, isso é muito comum, a gente ter a história contada de uma forma rasa, onde o herói vai sair em uma grande aventura, vai descobrir muito sobre esse
passado, sobre os reais acontecimentos, enquanto a história evolui e o herói evolui junto. Esse primeiro episódio funciona bem dessa forma pra gente, porque ele introduz bem essa história do passado, ele introduz bem como o Dai vive hoje em dia e como a inocência dele é violada nesse primeiro momento, nesse primeiro confronto, como ele vê que os heróis não são todos um mar de rosas, todos pessoas incríveis como ele acabou vislumbrando na cabeça dele. Ele vê que existem pessoas muito más lá fora e ele vai ter que logo aprender a lidar com elas. A gente sabe tanto pela sinopse do anime quanto pela abertura, que entrega bastante coisa, e outras informações que a gente tem, né, até pelo fato da obra lá nos anos de 91 e 92, que novos personagens ainda vão aparecer, que vão embarcar nessa aventura junto com o Dai. Nossa, eu fico às vezes quase falando Fly, mas eles vão entrar nessa aventura com o Dai e a proposta é de um grupo de amigos, né, viajando aí enfrentando grandes problemas em busca de salvar um grande amigo deles. Tem essa pegada o tempo inteiro, né, essa ideia clássica de aventuras de RPG, onde o herói sai em uma jornada com seus amigos e ele vai enfrentar grandes perigos com um objetivo sempre em mente. Eu fico com uma opinião meio conflitante na hora que eu vejo a computação gráfica que é empregada em partes da animação, mas quando a animação normal tá sendo usada, eu fico maravilhado com aquilo. Eu fico bem contente porque eles deixaram um pouco de lado aquele design oitentista, né, que tinha na obra original, que tinha na primeira adaptação lá em 91, que tem muito no mangá. Eles deixam um pouco isso de lado e aí a gente vê essa adaptação tanto pro design das personagens. O problema sim são algumas cenas de computação gráfica. Eu não gosto como elas são usadas nos monstros, principalmente, por mais que seja interessante que dê alguns movimentos a eles, mas eu não gosto. Eu acho que quando a animação normal é utilizada, ela fica tudo muito melhor, fica tudo muito mais bonito, porque o resto da cena contribui muito para isso. Os cenários, eles são sempre muito claros, eles são sempre cheios de cores vivas e ajudam a construir essa essência de aventura desses jogos antigos de RPG. Ele constrói muito bem isso, né? A ambientação, o barco, a caracterização e figurino dos outros personagens ajuda muito nisso, porque são todos muito clássicos, né? Cheio daquele clássico que a gente tem nesse tipo de obra. O rei com aquele manto vermelho dele aveludado, o herói com espada e capa, esse tipo de coisa toda é muito clássico, a lá Caverna do Dragão, e é muito gostoso de ver dessa forma, né? Eu acho que Dragon Quest, ele é uma obra que vem com essa proposta de construir a história em cima dessa essência pura do que era um jogo de aventura de RPG. A trilha sonora é uma das coisas mais gostosas ao longo de todo o episódio e ela ajuda muito a construir esse tom heróico que a série precisa, principalmente quando o Dai entra em ação, quando a coisa fica um pouco mais difícil, preocupante, quando a gente se sente envolvido em todas as inseguranças e medos que acabam surgindo por causa desse grande problema, desses heróis invadindo a ilha e roubando os monstros. Então a gente se sente muito envolvido naquilo e a trilha sonora é uma das coisas que constrói muito isso. Mas o momento em que o Dai acaba entrando em ação, ela tá ali presente de uma forma tão forte e ela é uma escolha tão gostosa, transforma ele num grande herói que a gente espera ver ao longo da obra. Então, cara, que trilha sonora gostosa, sério. É uma das coisas que eu acho que tem muita essência das trilhas sonoras mais antigas, lá da década de 90, e que preserva bem esse conceito de pequeno grande herói. Eu fico muito empolgado com essa essência, essas referências ao que é mais antigo, toda empregada, né, nesse novo padrão que a gente tem, nessa animação adaptada, nessa caracterização adaptada das personagens. É uma mistura muito saudável que eles estão fazendo aqui. Claro que existe um pouco do fator nostalgia, existe um pouco daquela memória afetiva, mas ela não é tão forte porque eu nunca fui um menino, uma criança que foi muito sedenta por Fly. Eu nunca acompanhei Fly em ordem cronológica, todos os episódios certinho, e as minhas lembranças que eu tenho do anime Fly lá na década de 90 são muito fragmentadas. O anime com certeza vai agradar os fãs de aventura, os fãs de anime baseados em RPG,
RPG, e também aquele fã de anime totalmente saudosista lá dos anos 90, do começo dos anos 2000, vai se sentir muito abraçado com essa obra. Tem uma proposta sensacional, e o que me deixa mais ansioso de ver é porque o Dai, ele é um personagem que tem muito a aprender da vida. Eu acho que vem com uma proposta da gente acompanhar o desenvolvimento, os aprendizados, a evolução do personagem, enquanto a jornada dele como herói junto aos amigos dele também evolui, também vai ficando cada vez mais difícil. Então eu acho que ele abre bem essa proposta de acompanhar a jornada do herói, e então eu tô bem empolgado para os próximos episódios, até porque ele tem pra mim uma sensação de que é aquele clássico anime que não vai exigir demais de mim. Ele vai entregar as informações mastigadas pra mim e eu só preciso me divertir com a aventura do personagem, e isso é muito bom, né? A gente tinha muito disso antigamente e nunca foi um problema. Se você já assistiu Dragon Quest, deixa aqui nos comentários o que você achou do primeiro episódio, se você também tá empolgado, se você é do pessoal mais velho, saudosista, me diz aí o que você achou desse remake. Eu fiquei bastante animado das poucas lembranças, dessas lembranças fragmentadas que eu tenho do Fly, o Pequeno Guerreiro. Eu fiquei bastante animado com essa nova adaptação. Então eu acho que sim, a gente tem aí um anime que venha a pelo menos divertir a gente 20 minutos uma vez por semana. Deixa o like se gostou do vídeo, e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, primeiras impressões, outros vídeos que vem vindo por aí. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!